Pronto, aí você pode falar. Estou ouvindo já, Cláudia. Boa tarde a todos, aqueles que já se encontram aqui na nossa sala virtual. Já estamos com a palestrante da tarde, Apostos e Operante. Como vai, Sueli? Cláudia, eu estou ótima. Melhor ainda porque estou ouvindo vocês. Olha, eu vou ter até roupa nova. Olha que chique! Roupa Na nova, verdade, para a encontrar gente... com vocês, conversar com vocês. Ah, mas é um prazer inenarrável estar conosco. Nossa, que saudade, né? Que saudade, né? Enormes, Sueli, enormes. Estou para o que der e vier, o que vocês quiserem. Que maravilha! E Quanta o que eu disponibilidade! puder, e o que eu puder. E a gente fica muito feliz, viu? Muito feliz com essa disponibilidade sua e de você Muito estar obrigada, aqui muito conosco. obrigada. Vocês sempre podem contar comigo. Obrigada, querida. Nós agradecemos, de coração. A gente está aguardando mais um pouquinho, faltam ainda alguns minutinhos para as 17 horas, né? É. Tentar ver se eu tiro essa luz aqui de cima da minha cabeça, que eu não tenho essa luz toda. É a sua Na própria, verdade, amiga. Elas próprias. não. Oh, quem dera. Um dia. Mas por enquanto não é, não. É artificial mesmo. Lucinha já está por aqui. Kátia. Quem mais? Deixa eu ver quem que eu acho mais aqui. Tem Rinaldo está ali. com a gente. Fatinha. Francisco, Penal, Feitosa. Júnior. Não estou vendo Kátia. O Vinícius, né? Vilma Farias. Estamos com pessoas muito queridas conosco nesta tarde. Só esperar a gente bater às 17 horas para a gente dar início, né, Sueli? Dá um tempinho mais para o pessoal chegar. Kátia está por aqui. Viu, Kátia? Viu, Sueli? Achou? Sim. Ok. Falhando com... Bom, são, no meu relógio, 17 horas. Para aqueles que entraram há pouco, sejam muito bem-vindos à sala virtual da Fraternidade Espírita de Aldeia, a nossa palestra pública. Nós hoje estamos recebendo a nossa amiga, irmã, sempre muito presente na nossa casa, Sueli Vercauser, que nos traz um tema muitíssimo apropriado para o momento em que esta humanidade vivencia. O tema que a Sueli traz para a gente é pandemia e justiça de Deus. Então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, buscando a harmonia necessária com a equipe espiritual trabalhadora da nossa fraternidade, com nosso Mestre Jesus, e, acima de tudo e de todos, com nosso Pai Criador. Então, nós vamos fechar os nossos olhos, buscando essa introspecção necessária para falar com Deus. E vamos pedir a Ele que nos permita momentos de grandes reflexões, de muito aprendizado, momentos felizes com corações amigos que aqui se encontram nesta tarde, unidos e reunidos, buscando
o conhecimento que leva ao aperfeiçoamento, nesta tentativa de sermos cada dia um pouco melhores, conforme nos ensina a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora, acolhedora, que nos mostra a verdadeira face de Deus. Que possamos, irmãos queridos, ter a proteção de vocês neste momento, especialmente envolvendo a nossa irmã Sueli, que está trazendo o tema da tarde para discussão, para aprendizado, para crescimento de todos nós. E na certeza da presença de vocês, queridos irmãos, que coordenam espiritualmente a nossa fraternidade, na certeza da presença de Jesus, mestre e amigo maior, acima de tudo e de todos do nosso Pai Criador, pedimos permissão para darmos por iniciada a palestra pública da tarde de hoje. Que assim seja. E com esta prece, nós passamos a palavra à palestrante da tarde de hoje, Sueli Verkauser, com o tema Pandemia e Justiça de Deus. Com você, Sueli. Só um minuto, acho que a Sueli está com o som desligado. Um minutinho só. Pronto. Ótimo, Ok? ótimo. Ok? Sim. Ok. Então, eu tenho visto pessoas que andam sempre com a Bíblia e que falam tanto, alardeiam tanta fé, isso e aquilo, e de repente eles ficaram estupefatos com essa coisa que se abate sobre toda a humanidade, porque a humanidade está na UTI. Toda a humanidade desse planeta está na UTI. E é uma coisa assombrosa para eles. Assombrosa. Que pessoas tão generosas, de repente, Covid-19. Um vizinho meu estava dizendo, ô Sueli, olhe, por que Deus não faz assim? Manda Covid para todo mundo que é mau. Veja só. Manda o Covid só para os maus, para os que roubam, para os delinquentes, e deixava os bons vivendo a sua vida e praticando o seu bem. Veja o entendimento que se tem da justiça de Deus e da maneira como a providência divina atua. Não é dessa maneira. E é tão difícil explicar para essas pessoas, viu? É muito difícil explicar para essas pessoas. O que nós precisamos entender é o seguinte, ó, será que a morte é um castigo? Morte é castigo? Se vamos todos morrer, todos estamos castigados. Preciso ver isso. Morte não é castigo como se pensa. Pronto, foi castigado, está vendo? Que aconteceu isso, pegou Covid, morreu. Não é morte, não é castigo. Ouço as pessoas dizerem assim, Deus me deu um livramento. Como assim deu um livramento? Sabe aquele ônibus que virou? Aquele ônibus que teve um acidente gravíssimo, que morreu quase todo mundo? Eu ia embarcar nele. Mas como cheguei atrasada, não embarquei. Deus me deu um livramento. Que lindo! Você é o mais queridinho de Deus. Porque Deus permitiu que os outros embarcassem e morressem. O entendimento da justiça divina é assim. É assim. Você foi poupado, meu Deus, que criatura luminosa. Mas as pessoas têm esse entendimento da justiça de Deus. Nós não entendemos as coisas dessa maneira. Primeiro, nem cremos em morte. Nós sabemos que há transferência para uma outra vibração energética de vida. Nós somos transferidos
para uma outra vibração energética, nós não morremos, porque a alma é imortal. Bom, então a gente já sabe, sabendo disso, já o pensamento já é diferente. Quando morrer é voltar para casa. Para nós é assim, morrer é voltar para casa. Estranho, não é? Eu tenho uma irmã que diz assim, mas isso não me conforma, não. Porque se dissessem assim a mim, você vai voltar para casa, eu diria, não quero não. Morrer é voltar para casa, mas ninguém quer voltar para casa. É um instinto de conservação. Providência divina providenciou também isso. Porque eu devo voltar para casa quando for meu tempo de voltar para casa. E esse instinto de conservação faz com que eu me proteja. Por exemplo, a máscara. A máscara que nós colocamos quando nós saímos, instinto de conservação. Aí as pessoas dizem assim, você tem tanta fé em Deus, e você diz assim, como é que vocês dizem mesmo? Dizemos como diz o livro dos Espíritos, fatal é o momento em que você haverá de deixar o planeta. Você vai morrer quando tiver que morrer. Por que não sai sem máscara? Ridículo, é desafiar, é um desafio, é um mau exemplo, no mínimo. Tome todos os cuidados necessários. Se a morte acontecer, terei morrido no momento exato. Aliás, não é importante essa história de morrer ou não morrer. Vamos acabar com isso. Não é importante morrer. É como você se encontra moral e espiritualmente por ocasião da morte. Isso é que é importante. Porque se morrer é voltar para casa, os meios de morrer são meios de transporte. Uns voltam para casa de avião, uns voltam para casa de navio, uns voltam para casa de ônibus, etc, etc, etc. A morte é um meio de transporte. E morrer é voltar para casa. Aliás, nós precisamos, para ser felizes, só de uma coisa nesse mundo. Perder o medo de morrer. Perca o medo de morrer. Primeira coisa, você sabe que vai. Não sabe que vai? As pessoas vivem muito aflitas também, muito inseguras, porque têm medo de morrer. Uma amiga minha espírita, conversando com um irmão através da psicofonia, explicou assim, irmão, uma coisa que eu tento, leio muito sobre o assunto e não consigo, essa tal de morte, por sinal ela já desencarnou. Eu não consigo perder o medo de morrer, eu morro de medo de morrer. E o irmão disse assim, basta uma coisa. Basta o quê? Se lembre que vai ter que morrer de qualquer maneira. Pronto, basta pensar isso. Nós vamos morrer, isso não é importante, não. Agora, como a morte vai me encontrar? Esse é que é o grande problema. Então, veja só. André Luiz mesmo esclarece o seguinte, ele tem um livro muito interessante onde ele diz, morrer é igual para todo mundo, acho que vocês conhecem. Trata até de um acidente de aviação. Morrer é igual para todo mundo, desencarnar é diferente. De pessoa para pessoa. Não é a mesma coisa? Não, não é. Não é. Desencarnar é desenfeixar-se do organismo físico. Que muitos não conseguem durante muito tempo, enquanto que outros rapidamente conseguem isso. Morreu, desencarnou. Outros morrem, não desencarnam. Levam muito tempo, precisam de muita ajuda dos guias espirituais, precisam das preces daqueles que os amam. Então, morrer é uma coisa, desencarnar é outra. Não vamos misturar estas coisas, não é? Se nós pudéssemos ver, para além da máscara da morte, nós entenderíamos melhor estas coisas. Porque existem pessoas que morrem em meio a grandes angústias, cheios de insegurança. O que os espera?
o que vai ser, como vai ser. Alguns até pensam assim, tomara que o espírito tenha razão, tomara. Alguns enfrentam a morte assim, outros com total serenidade. Poder-se-ia ler no seu semblante a calma, a serenidade. Deus não quiser morrer, é voltar para casa e fazer as contas, fazer o balanço, fazer o balanço. Eu costumo dizer para as pessoas assim, que tem gente que diz assim para mim, o problema é justamente esse. A gente enfrenta a morte e então o que vai acontecer? Aí lá vem as consequências, porque por mais que nós façamos, nós não fazemos tudo certo. Se nós fizéssemos tudo certo, não reencarnaríamos mais aqui nesse planeta, lógico. Não se preocupe com isso, não. Preocupe-se com o seguinte. Vou enfrentar as consequências. O enfrentamento das consequências. Isso é que é importante. E quando eu desencarnar, aí eu vou ver, você fez isso errado, você fez aquilo, você não agiu assim, eu teria que dizer, sim, faço o que agora para corrigir, ligeirinho, explique o que faço para corrigir, sem medos, porque o tempo que nos espera chama-se eternidade. E segundo a própria Bíblia, todos a seu tempo verão a Deus, e tudo será chamado bom. Se a gente compreende essas coisas, perde-se medos, perde-se todos esses medos. Mas aí a pessoa diz assim, mas essa questão mesmo do Covid, porque algumas pessoas contraem, vejo pessoas andando por aí sem máscara, fumando. Eu vejo muitos. Fumando sem máscara, jogando futebol no campinho. Não pega nem gripe. Nem gripe. Outros estão em casa, não vão nem no portão para atender quem bateu a porta. Mas o Covid bate na porta deles. O que é que está atuando aí? Precisaríamos entender os meandros da providência divina. Os meandros através dos quais atua a justiça divina. O que precisamos estar sempre convictos assim, Deus é Pai e é justo. Deus é justo. Não existe nada sem motivo, embora às vezes a gente queira procurar um bode expiatório para dizer que tal coisa não deveria assim, tal coisa não deveria assim. Então, o que vejamos ainda? Vamos pensar um pouco nos cristãos que morreram na arena? Vamos? Está muito longe, no tempo e no espaço? A justiça de Deus. Mas eles morreram porque eles se afirmaram cristãos, foram estoicos, foram corajosos, foram bons. Morreram na arena, com seus filhos, com seus familiares. Uma morte terrificante. E a gente perguntaria, então, e justiça de Deus? Nós veríamos isso? Não, nós não veríamos, porque nós já compreendemos, já sabemos por que as coisas acontecem desse jeito. Nós também não perguntamos a questão da guerra. Para mim, eu sempre disse isso e volto a dizer. O que de pior pode acontecer à humanidade é uma guerra. Porque a guerra acaba com toda a dignidade humana. Avassala tudo. Acaba com a dignidade humana e muitas vezes uma pandemia como o Covid pode ter colaborado. Se não, para afastar a possibilidade da guerra, se não para isso, pelo menos para enfraquecê-la, pelo empobrecimento das nações. Pelo empobrecimento das nações. Então, a gente fica pensando assim, na guerra sucumbem tantos. E você pensa que só sucumbem os malvados? Somente os culpados? Bebês no berço? Bebês dormindo serenamente e são explodidos de repente? Sem ter nada a ver com isso. Não dizemos assim, Deus é injusto porque fez isso acontecer. Nunca vi ninguém dizer isso. Por maior que seja, seja qual for a sua religião, nunca vi ninguém discutir isso. Devia discutir.
Mostre que seu Deus é justo diante de uma guerra que faz perecerem inocentes e culpados, bons e maus. Mas o próprio Cristo diz, porque Deus faz que a chuva caia sobre a plantação do bom e do mal, e faz com que o sol beneficie os bons e maus, porque Deus é bom até para os ingratos e maus. Aí, nessa hora, tudo a gente tem resposta. Na hora do Covid, uma coisa que nós, mais ou menos, esperávamos, o espírita foi advertido, não exatamente acerca do vírus, mas que coisas sérias estavam chegando, batendo a porta. Sabíamos que não ia demorar muito, não. Nem ficamos tão surpresos assim. Talvez tenhamos ficado surpresos com a natureza da tragédia. A natureza da tragédia. Eu própria não pensei que seria através de um vírus. Não pensei. Melhor do que através de uma guerra. Muito melhor. Vai culpar o vírus? Vai botar a culpa o vírus? Lei de causa e efeito? Quem vai cobrar desse vírus? Pela lei de causa e efeito? Mas vamos continuar com a nossa conversação. Bem, é preciso considerar que para o cristão a morte não existe, como eu estava dizendo para vocês. É preciso considerar também isso. Agora, ele transfere-se sim para outro estado vibracional. Olha, endemias, epidemias, pandemias e todos os desaires que desabam sobre a humanidade foram criados pela própria humanidade. Não estou falando em criação de bactérias de laboratório, não. Nem estou falando nisso, não. Eu estou falando de nós mesmos. Ações, atitudes, pensamentos, sentimentos, emoções. Você pensa que isso não cria? Você pensa que isso não cria? Isso cria karma. Os espíritos já disseram. Isso tudo engendra karma. Então, com todas essas coisas, nós engendramos no plano astral bactérias e vírus. Engendrados por nós. Ou vocês acham que Deus criou um vírusinho e mandou aqui para a Terra para criarmos todos esses problemas? Que facilidade, não é? Nós fizemos isso. Nós fazemos isso. Nós somos deuses. E depois de termos criado tudo isso, nos surpreendemos com a enormidade da tragédia. Assim como aconteceu com a gripe espanhola, a terrível gripe espanhola que eu soube. Olha, a gripe espanhola matou 25 milhões de pessoas. No mesmo tempo em que o Covid matou 7 milhões. A gripe espanhola matou 25 milhões. É gripe espanhola, mas não veio da Espanha. Recebeu esse nome por outros motivos. Bem, aí o que eu quero dizer é isso. Eu posso ter uma gleba favorável. Sabe o que é a gleba favorável? Eu tenho um chão, eu tenho um terreno, e ele está ali favorável para receber a semente do feijão, a semente do trigo, ou a semente disso, a semente daquele gleba favorável. E eu tenho em torno de mim, na minha psicosfera, gleba favorável para a proliferação dos vírus e das bactérias que se encontram no plano astral. E hoje a ciência já aceita isso. Já aceita. São vírus e bactérias que você não pode ver, mas cujos efeitos são desastrosos. Então, a minha maneira de ser, no total. Mas eu também não quero dizer que todos aqueles que estão perecendo pelo Covid sejam culpados de alguma coisa. E nós que não pegamos o Covid ainda, que eu sou muito prudente, então nós não temos culpa. Gente, nesse planeta não tem inocentes, não. Simplesmente não há, porque esse é um planeta de expiação e de provas. Se eu sou inocente de um caso, eu sou culpada de outro caso. Só existem espíritos culpados aqui nesse planeta. Então, se ele não tiver um problema, ele vai ter outro. Todos vamos ter problemas. Todos. Toda a humanidade está sofrendo. Aqueles que não contraíram a doença perderam seus empregos.
perderam seus entes queridos, perderam seus sonhos, perderam a chance de se formar, perderam tanta coisa, porque nós estamos assim, essa humanidade está aturdida, como quem não sabe para onde correr. Como se estivesse caindo bombas de toda parte. E a humanidade não sabe para onde correr. Reencarnado num plano de expiação e de provas, aqui estamos porque temos problemas, somos espíritos problemáticos. Somos espíritos problemáticos. É como se isso aqui fosse uma grande penitenciária. Existem aqueles que estão em melhor situação. Assim como na penitenciária tem aqueles que estão com bom comportamento. Tem uma boa folha de bom comportamento. E outros só têm agravantes. Até isso se aplica. Mas estamos na penitenciária. Então, se houver uma pandemia, endemia, epidemia, qualquer coisa nesse sentido, esses densários que existem por aí, e eu tiver aqui em torno de mim, olha, na minha psicosfera, ou como vocês dizem, aura, no meu campo mórfico, como diz o biólogo Sheldrake, se eu tiver em mim uma força atrativa, ó, acontece. Ainda tem mais. Pode acontecer de forma leve. Pode acontecer de forma a derrubar a criatura, como tem acontecido por aí. Eu posso ter apenas um exemplo da doença, mas posso tê-la para valer. Amanhã ou depois posso ser vítima, qualquer um de nós pode ser vítima. Mas o que é que tem isso? Eu pergunto. E o que é que tem isso? Morte não existe. Nós voltaremos. E voltaremos sempre. Temos a certeza disso. Voltaremos mais sábios. Alguns dizem assim, nós vamos sair desse problema melhores. Não tenho tanta certeza assim. Eu não tenho tanta certeza. Alguns sim. Todavia, existem pessoas que, não sendo espíritas, não sendo reencarnacionistas, porque eu vou dizer uma coisa a vocês, tudo se explica com a reencarnação. Quando a pessoa não é reencarnacionista, essa pandemia, essa coisa que está acontecendo agora, acabou com a fé dessas pessoas. Tenho escutado por aqui. Tenho escutado. Ah, mas se houvesse um Deus, outra coisa que eu ouço muito essa expressão, que me entristece por demais, a vida não é justa. Como isso me entristece? A vida não é justa. A vida é justíssima. Na nossa mediocridade, nós não entendemos. Então, por conta da nossa mediocridade, é que nós não entendemos, usamos um discernimento humano, usamos uma lógica humana, porque nós não conseguimos usar a lógica divina. A lógica divina, como vou? Não posso. Eu posso usar uma lógica, mas por mais lógica que eu seja, sou humana. A minha lógica é humana. Então vai acontecer isso, e isso que está acontecendo. Alguns vão contrair, outros não vão. Uns não vão contrair essa, mas vão contrair outra. Nós estamos em transição planetária. Apenas no começo. Não quero assustar ninguém, não. Não quero assustar ninguém, não. Mas somos espíritas, lemos os livros, acreditamos em Divaldo, acreditamos nos espíritos superiores e por isso sabemos que a transição planetária começou, está no seu comecinho. Verdade que alguns acontecimentos ficaram ainda já no passado, mas agora nós estamos no olho do furacão e viram coisas. Prepare-se, viram coisas. É bom que sejamos preparados da maneira que Paulo de Tarso disse, revistamo-nos da couraça da fé. Revistamo-nos da couraça da fé. Coisas virão. Você crê em Deus ou não? Você acredita que você é eterno ou não? Você acredita na reencarnação ou não? Prova de fogo. Prova de fogo, porque muitas pessoas que não são espíritas já abdicaram a sua fé. Abdicaram.
Ah, depois que surgiu essa tal de pandemia, isso aconteceu, e as pessoas inocentes morreram, e aconteceu isso e aquilo. Eu não acredito mais em nada. Isso aconteceu por ocasião do Holocausto. Então, na história do Holocausto também, Elias Wiesel, Prêmio Nobel de Literatura, e Elias era um jovem que foi levado para um campo de concentração quando ele estudava a religião, o Torá. Ele estudava, ele passava o dia estudando e a noite orando, o dia estudando e a noite orando. Quando ele saiu de lá, ele abriu mão da fé. Ele disse que quando via a fumaça nos fornos crematórios, aquela fumaça subindo ao céu, e entendia que ali se encontravam pais, mães, crianças queimados ali, ele dizia que junto com aquela fumaça, evolava-se também a fé em Deus. Mas, como é que o Evangelho diz? Se acreditardes em Deus, se acreditardes em mim, somente nesta vida, sois o mais miserável dos homens. Outra coisa a considerar, hein? Outra coisa a considerar. Então, a justiça de Deus está funcionando. Muitas vezes a criaturinha se enganou pelo Covid porque era tempo dele desenganar. Olha lá no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Não há fatalidade, não há, tudo é mutável. Mas, se quiser, duas fatalidades existem. O momento em que havereis de comparecer no planeta e o momento em que havereis de deixá-lo. Excetuando-se, é claro, casos de suicídio. Excetuando-se. Então, se eu estou no meu tempo de desencarnar, se eu já fiz aquilo que eu vim para fazer, já fiz o meu trabalho, e o Covid aparece, e eu estou receptiva, eu vou desencarnar pelo Covid. E daí? É pior desencarnar pelo Covid do que desencarnar com uma bomba atômica, do que desencarnar pelo afundamento do Titanic, do que isso, do que aquilo. Eu sei, olha, quando os cristãos sucumbiam nas arenas, eles não passavam pela cabeça deles dizer, onde está o Cristo? Ele nos prometeu a vida eterna, verdade. Ele nos prometeu a vida eterna e prometeu que estaria conosco até o final dos séculos. Onde está o Cristo? Nenhuma pergunta. E olha que eles não tinham fé raciocinada, viu? Porque fé raciocinada é do nosso tempo. É do Espiritismo. Os primeiros cristãos criam, apenas criam. Não havia fé raciocinada. Eles se abraçavam, se chorando e cantando e orando. E eram mortos pelas feras. Fé, confiança, essa coisa que achamos lindo, que gostamos de ler, mas que não conseguimos imitar nem um pouquinho, nem um pouquinho. Não estava a justiça de Deus. Olha que Jesus nunca precisou do sangue de ninguém, não, viu? Jesus nunca precisou que os cristãos derramassem seu sangue por ele. O que aconteceu ali era uma contingência, uma decorrência natural, uma consequência. Cristãos eram marginalizados pela lei, consequentemente, condenados à morte. Era só dizer, não sou cristão, escapavam da morte, sabíamos disso, não é? Passava de ser isso. Então era uma contingência. Jesus nunca precisou, não. Não construiu, não elaborou com sangue a doutrina cristã. Não, nunca precisou disso. Era a contingência, era uma situação daquele tempo. Então nós temos que... nós temos outra coisa para lembrar a vocês. Ó, 2 pessoas no leito de hospital. 2 pessoas, uma aqui e outra aqui, uma de cada lado, estão sucumbindo. Motivo? Covid-19. Estão morrendo. Não podemos ver o que se passa no interior dessas pessoas. Mas pelo que sabemos e por aquilo que os Espíritos nos esclarecem, um está em paz. E já consegue ver com os olhos do Espírito
aqueles que o precederam na grande viagem. E quem disse isso foi Elizabeth Kübler-Ross, viu? Acho que vocês conhecem, Elizabeth Kübler-Ross. Muito conhecida e reencarnacionista, porque ela trabalhava com aqueles que estão se ultimando. Ela trabalhava com essas pessoas. O curso dela também era tanatologia, ciência da morte. E ela trabalhava com essas pessoas. Então, ela dizia que quando essas pessoas estavam sucumbindo, morrendo, ela estava ao lado delas e ela dizia que a face dessas pessoas se iluminava. Muitos sorriam em plena morte e chamavam pelo nome do ente querido: papai, mamãe, você veio! E era aquela coisa de alegria. E em seguida, desencarnavam. Não tinha religião, doutora Elizabeth Kübler-Ross. Não era espírita. Era contrária à religião. Não gostava de religião. Ela achava que a religião acumulava de culpas a pessoa. Fazia com que a pessoa temesse a morte por conta das culpas. Ai, meu Deus, eu não quero morrer porque eu vou para o inferno por causa das minhas culpas. Então, ela não apreciava a religião. Ela achava que a religião era complicada, complicava a vida das pessoas. Então, eu aceito os depoimentos dela. É só ler o livrinho dela, A Roda da Vida. Excelente doutora Elizabeth Kübler-Ross, que nos deixou no seu livro tantos ensinamentos. Então, você poderia ver em duas pessoas sucumbindo, você podendo ver através da máscara da morte, angustiado, em tremendas angústias, trejeitos, pavores, incertezas, e outro em paz. Tranquilo e até sorrindo, porque já sentindo os eflúvios dos guias espirituais do seu lado. Morre-se como se vive. É o que os espíritos nos dizem. Morre-se como se vive. Existe um espírita que vocês devem conhecer, pelo menos assim de nome, Eurípides Barçanufo. No espírita, e tanto, conhecer a história dele é uma maravilha, porque ele era coroinha de igreja no começo, né? Então, Eurípides Barçanufo, ele foi quem fundou a primeira escola Allan Kardec aqui no Brasil, está em Minas. Ele é chamado, ele é de Sacramento, então ele é chamado missionário de Sacramento, o missionário de Sacramento. Ele fundou a primeira escola espírita em Sacramento. E começou a matricular os seus alunos ensinando Kardec, a doutrina de Kardec, ensinando o Evangelho segundo o Espiritismo. A escola dele ia muito bem, muito bem. Uma vez tentaram fechá-la. Os pais tiraram os filhos dessa escola. Os filhos se recusaram a ir para outra escola. A escola foi reaberta. Pois bem, chega então a gripe espanhola. A gripe espanhola matava pessoas como moscas. Caíam mortos em qualquer lugar. Não, Eurípides não contraiu a gripe espanhola, não. Ofereceu-se para trabalhar como voluntário. Como tem acontecido. Agora nós temos visto isso no Covid. Nós vimos um médico que já estava aposentado, ofereceu-se e desencarnou de Covid. E você poderia dizer, cadê a justiça de Deus, que não viu que ele era um voluntário, um homem maravilhoso, etc, etc? Claro que viu. Claro que viu. E é claro que ele foi recebido no plano espiritual como um herói. É claro. Pois bem, então Eurípides Barçanufo foi e se ofereceu. Porque uma doença que contagiava muito rapidamente. Olha para você ver, 25 milhões já tinham sucumbido. Ele vai e se apresenta. Não tinha essas chamadas comorbidades, como chamam, né? São essas certas deficiências.
Eu tenho a minha, por causa da minha idade e outras coisitas. Então, ele não tinha, que eu saiba, ele não tinha nenhuma. Apresentou-se. Contraiu a gripe, desencarnou. Nada de justiça? E porque a justiça de Deus viu isso? E porque a justiça de Deus não atuou e disse assim, não, você é um homem bom, você se ofereceu, você foi espontâneo, você não teve medo de morrer para trabalhar pelos que precisam, logo você não vai contrair essa doença. Não há inocentes no planeta. Você sabe o que há? Créditos. Créditos para o futuro. Já ouviu falar em créditos? Já. Se você já ouviu falar em débitos, você já ouviu falar em créditos? Nas expiações, corrigimos débitos, liga-se ao passado. Nas provações, adquirimos crédito, liga-se ao futuro. Essas criaturas estão acumulando os seus créditos. A justiça de Deus não deixa nada passar. Nada passar. É perfeitíssima. Perfeitíssima. Então, eu fico triste quando eu ouço as pessoas dizendo o mundo é injusto, é porque eles querem se justificar, né? Querem justificar também certas coisas. Eu também acredito que, assim, como eu queria também explicar a vocês, mas eu acho melhor abrir ensejo para algumas perguntas. Vocês querem perguntar alguma coisa? E tomara que eu saiba responder. Querem não? Vamos lá, vamos lá. Façam perguntas bem facilzinhas. Cláudia? Os microfones estão fechados. Cláudia, está fechado o microfone, né, Cláudia, por aí, né? Os microfones estão fechados. Cláudia, quer perguntar alguma coisa, Cláudia? Isso, Sueli. A gente deixou os microfones fechados, né? Para não haver muita interferência Mas na agora palestra. está bem. Agora pode falar, né? Bom, eu acho que abriu só para mim e para você. Foi? Tá bom. E você tem algo a perguntar acerca do que falamos? Por enquanto, Sueli, na verdade, não, porque eu concordo até o momento com tudo que você colocou. Isso era uma questão que é, assim, já é uma verdade para mim, sabe? Sim. E essa questão da gente questionar a justiça divina, né? Quer dizer, na nossa pequenez, nós achamos que podemos questionar a justiça divina, quando nós não temos ainda, ou nós temos ainda muito pouca compreensão dessa justiça. E aí ainda nos arvoramos a achar que podemos julgar, Pois é. né? Se Deus está sendo justo ou Mas não. o espírito não tem nem motivo para arguir a justiça dele. Ele não tem nem motivo, porque ele tem resposta de sobra. Ele tem compreensão disso, não é mesmo? Então, ele não tem nem motivo para isso. Nós criamos os miasmas que se encontram na parte astral do planeta, nós criamos as bactérias, essas coisas terríveis, que atacam quem está vulnerável. E depende também quem está, dependendo da vulnerabilidade. De repente, eu tenho uma vulnerabilidade no coração. Em outro lugar. Vai me atacar no coração. Vai, por causa dessa vulnerabilidade. Isto é, se eu não fiz por onde mudar a minha situação kármica. Claro. Não é? Vocês concordam com isso? Se eu não fiz por onde mudar. Agora, existem casos em que as pessoas elas querem trabalhar em prol dos outros e mudar a sua situação kármica e dizer assim, vou fazer tudo para não morrer de Covid. Eles não estão interessados nisso, não. Eles não se importam com isso, não. Por que morrer? Largar a carcaça física e passar a viver no plano espiritual. É só isso. Então, há muitas pessoas que nem cogitam sobre isso. Então, eles não têm medos. E como não tem medo, não exerce a força atrativa que o medo sempre exerce. Agora, o que nós, espíritas, enfatizamos tem que usar máscara,
tem que lavar as mãozinhas. Você imagina, numa época dessa, pleno século XXI, os adultos agora que estão aprendendo a fazer a higiene correta das mãos, e as crianças estão ensinando como é que se faz em pleno século XXI. Então, estamos aprendendo a porção de coisas, a evitar aglomeração, evitar coisas que não são necessárias, que são desnecessárias, e também ir ao encontro do outro. Vocês não acham que nós temos tido muitos exemplos, notáveis, esse fato aí, ir ao encontro do outro, aliviar o fardo do outro? Sim. O Jailson, ele tem uma pergunta. Eu vou pedir para o Vinícius abrir o microfone dele, Tá. para que ele possa fazer a pergunta dele. É possível, Vinícius? Jailson? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Boa tarde a todos, boa tarde, Sueli. É Jailson do DELS. Tudo bem? Sim. Na sua opinião, qual é o legado que essa pandemia deixa para a humanidade? Qual é o legado? O legado? Qual o legado? Qual é o legado dessa pandemia? Tudo bem. Em primeiro lugar, ela está mostrando que o ser humano não é nada, porque uma coisinha que não pode nem ser vista, a não ser pelo microscópio, acaba com todos os seus sonhos e com todos os seus planejamentos. Ele está vendo isso. Ele também aprende a cuidar dos outros, a temer pelos outros, a ter mais cuidado também consigo mesmo. Ele também aprende o desapego. Puxa, eu era apegada a tantas coisas, eu achava tanta coisa importante, de repente não acho mais. A gente considerava tanta coisa importante, depois de repente a gente diz, para que isso? Para que aquilo? Para que aquilo outro? Para que nos servem essas coisas? Então, deixa um legado de aprendizado. Essa humanidade vai continuar a sua vivência, vamos dizer assim, ela está exaurindo os seus defeitos, ela está livrando-se, boa parte dos seus miasmas, está sim, livrando-se desses miasmas, sabe? Uma pessoa uma vez foi sair comigo e eu achei estranho porque os braços estavam meio feridinhos, assim, meio maltratados. Aí eu fiquei assim, olhando para o braço dela, sabe? Porque não tinha boa aparência, não. Então ela disse, só não se preocupe com isso, não. É um remédio, um depurativo. É um depurativo que eu estou tomando para o sangue e que funciona dessa forma. Põe para fora, expelem os problemas, para que depois a pele se apresente limpa. É um depurativo. A pandemia é o depurativo da humanidade. Vou te dizer, do jeito que a humanidade também está se comportando, eu acho que não vai adiantar só Covid-1, não. Tem que vir a 2, a 3 e a 4. Me desculpe a sinceridade, mas é possível. E você... Sim, diga. Foi chato, não foi? Eu não quero, não. Eu não, tive... ninguém quer, eu também não quero. Eu também não quero. Eu não foi de ir para a UTI e tudo mais, né? Mas eu passei 2 semanas aqui. Para mim, eu tenho rinite alérgica. E para mim, foi assim, a minha rinite, que deu muito Eu tenho asma brônquica. Estou no grupo de risco. Deu muito forte, eu fiquei sem paladar. Minha esposa teve dores no corpo, pensou que era fibromialgia, mas na realidade foi o Covid. E olha, eu tô desde abril que eu estou em casa, eu estou trabalhando em casa. Como a maioria, como minha filha também. Eu não sei se você concorda, né? Mas ela também trouxe um aprendizado para nós, né, que fazemos parte das instituições espíritas, que tivemos que nos reinventar. Desenvolver a criatividade, descobrir outras coisas que sabe fazer e pode fazer, descobrir que pode viver com menos, porque sempre fomos muito exigentes. Há muitas coisas para se descobrir, viu?
Agora aqui tem uma pergunta, olha. Será que nós já sabíamos, antes da presente encarnação, que passaríamos por esse momento de pandemia? A pergunta é para mim, eu faço para vocês. Eu sou boazinha, né? É. Será que nós já sabíamos isso, que íamos passar por isso? Olha, eu acredito que quando nos preparamos para a atual encarnação, sabemos que ela seria decisiva em muitas coisas. Uma encarnação decisiva. Agora, quero o tal do vírusinho mesmo, eu acho que a gente sabia não, que seria um vírusinho. Eu sempre achei, olha, vem coisa pesada por aí, mas eu sempre pensava mais em guerra, por causa dos países belicosos. Sempre tive muito medo da guerra. E, de repente, vem uma coisinha que ninguém pode nem ver, nem enxergar, e que sai derrubando todo mundo. É dizer, o vírus eu não sabia, não. Mas o Espiritismo, através dos espíritas notáveis, como Divaldo Pereira Franco e outros, tem avisado, sim, não é? A comunidade espírita, que as coisas estão chegando, estão batendo na porta. Não é daqui a não sei quanto tempo, não. Porque sempre se falou desses problemas, para que nos quantos anos, eu nem vou estar aqui, o que me importa que eu nem vou estar aqui? E agora a gente descobriu que nós estamos aqui, sim, e que depois dessa situação virá outra, e outra, e outra, até que a humanidade aprenda, até que a humanidade aprenda. Mais alguma pergunta? Se não for pelo amor, vai ser na dor, né? A gente só aprende na dor. Aliás, essa humanidade, o planeta de expiação e de provas, dificilmente aprende pelo amor, porque já é de expiação e de prova porque falta o amor. A carência é de amor. Agora, nós já vimos alguns exemplos. Eu já vi pela televisão uma pessoa que recebeu gêneros alimentícios em pouca quantidade e dividiu com outra pessoa que não tinha recebido nada. Eu tenho visto muito essas coisas acontecerem. Vocês têm visto. Nós temos visto de todo jeito, viu? Nós temos visto de todo jeito. Nós temos visto aqueles que se aproveitam, aqueles que roubam um pouco que o outro tem. Temos visto aquele que abre mão do que tem pelo outro. Sabe o que é isso? Não. É a escolha. Eu sei que é a escolha dos bodes e das ovelhas, que não vai acontecer nesse plano. Essa escolha dos bodes e das ovelhas dá-se-á na parte astral. Mas é o que está acontecendo. Porque todos nós estamos tendo a chance de mostrar quem somos, quem é que queremos ser, como vamos ser, em que nós acreditamos. Sabe o que é? Eu não sei, sabe? Será que estão dando corda para a gente se enforcar, hein? Às vezes me parece. Pergunta o que quiserem. É uma situação em que, para a gente aprender a se fortalecer nas adversidades, e esse é um planeta de provas e expiações, as adversidades são muitas para todos, cada qual vai ter a sua tempestade, o seu deserto para atravessar, e esse vírus veio trazer, nos colocou dentro dos nossos lares, aqueles que têm lá, porque tem lá, quem tem lá tem uma família, e aqueles que têm casa, então, a vontade tem que pensar, né? Se reunir, se unir. Sim. Embora o som não está muito bom para eu entender, não. Mas eu estou vendo assim, trouxe uma maior união familiar. Quer dizer isso? Você quer dizer isso? Exatamente. Mas também trouxe desunião familiar. Também. Todo tipo, meu amigo. Ouvi dizer que o número de divórcios aumentou muito. Porque esse é o grande teste. Você adora fulano e fulano adora você, mas bota um lado a lado, de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, todos os meses, para ver em que dá. Esse é o grande teste. Como sairemos desse teste? Como sairemos? Sejam nós.
E aí, vamos perguntar mais? Eu sempre dizia, uma vez eu disse para um amigo meu, eu digo, a gente só faz dormir e passar final de semana em casa, né? Com essa pandemia, não. Com essa pandemia, a gente está 24 horas por dia em casa, né? Então, a gente teve que mudar a nossa rotina, né? E a nossa relação como família, né? Que mudou completamente. Você sai de manhã e chega à noite, sai de manhã e chega de noite. Tem as atividades na instituição, e agora não, você está em casa, não tem a instituição aberta, né? Então você mudou a sua rotina, mudou a sua vida, então a relação familiar, né, tenta se fortalecer. Mudou tudo. Sabe? Quer uma musiquinha? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi. Vai ser mais não. Agora aqui tem uma pergunta ligada ao livro dos Espíritos. Pergunta 258. Nós escolhemos o gênero de prova? Quase sempre nós escolhemos, sim, o gênero de prova. Mas os que têm condições escolheram o gênero de prova. Nós escolhemos passar por uma coisa como essa que está acontecendo, e escolhemos ser provados. Escolhemos, sim. Porque o espírita, quase todo o espírita que é de fato, viu? O espírita que é de fato, ele já tem condição de escolher. Os outros não têm, não. Os outros, eles vão para aquele gênero de prova que os guias espirituais encaminham, porque acham que é o melhor para eles. Mas o espírita, que entende o espiritismo, já tem condição de escolher o seu gênero de prova. Então, sim, nós escolhemos passar por essa situação e pelas outras que viram. Não gosto muito de dizer isso, não, mas é sempre bom a gente está esperando, porque não sei lá, para não sermos pegos de surpresa. De surpresa. Mais alguma pergunta? Tem alguém que quer perguntar aí? Tem uma pergunta, mas essa foi feita. E tem aqui também sem som. Ninguém tem mais nada a perguntar? Então vamos continuar. Será que eu convenci vocês? Eu convenci vocês de que Deus é justo? Eu consegui isso, esse intento. Era meu intento. Com, sem pandemia. Era meu intento. Convencer que Deus é justo. Tudo que Ele faz é por um motivo. E alto lá que o maior motivo desse é a nossa felicidade futura, hein? Criou a humanidade para a felicidade. Será que eu consegui esse intento, convencer vocês que Deus é justo? Aí, alguém tem alguma dúvida? Parece que eu estou vendo assim alguém com dúvida. Será? Mas será que é mesmo? Será que tem justiça? Se não houver justiça, um dia eu estava explicando para um pessoal, olha, é você entender isso, então aceitar o inferno eterno teológico, tá certo? Quem é mau vai para o inferno eterno, o resto da eternidade acabou-se. Ou então você aceita a extraordinária lei da reencarnação, que nos mostra caminhos de correção. Corrigir, refazer, recomeçar, adquirir méritos. Qual é que você prefere? Eu vou ser franca. Se não fosse pela reencarnação, eu não ia conseguir acreditar em Deus. Eu não ia. E fico me perguntando como podem. Como podem? Encontrando a lei da reencarnação, agora eu entendo. Deus é Pai, é justo, é bom, onipotente, onisciente e onipresente. E Deus nos ama. E nós vamos, graças à ajuda de Deus, enfrentar e passar por todo esse problema e, quiçá, outros que venham. Sabe, na hora de orar, vocês oram, eu sei que vocês oram por tudo isso que está acontecendo. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade no começo. Oh, meu Deus, como vou orar diante dessa pandemia e dessa infelicidade geral? Como é que eu vou fazer? Eu vou pedir ao Senhor, compaixão por essa humanidade. Como assim?
Como assim? Se eu não pedir, ele não tem? Isso é preocupante. Se eu não pedir, ele não tem. Se eu não pedir, Senhor, a piedade dos que estão sofrendo, você está louco? A pedir piedade ao Criador do cosmos? Quem, senão ele, envolve todo o planeta, todo o cosmos em compaixão, piedade, perdão sem fim? Quem, senão ele? Então eu fico... Então como é que eu vou orar? Pai Santo, sabe por que eu vou orar? Para me sentir melhor. Eu vou orar para me sentir melhor. Vou orar por eles, vou orar pelos que estão sofrendo, sabendo, no entanto, que tu já fazes tudo para diminuir o padecimento. Não é pela minha prece que ele vai diminuir o padecimento dos que estão sofrendo, não. Nós vemos, nós entendemos pouco o Criador, né? Entendemos muito pouco. Mas orar e pedir, Senhor, eu sei o que está acontecendo. Mas derrama, já que Paulo de Tarso falou acerca de ti, o Pai das luzes. Então, derrama dessa luz na minha consciência, derrama dessa luz na minha inteligência, derrama dessa luz no meu coração e usa essa luz para afastar de mim todos aqueles que possam querer-me mal, porventura. Essa é uma prece maravilhosa. E a luz, então, derramar-se-á sobre nós. E nós teremos compreendido, pelo menos, eu vou usar uma expressão, manter petit da misericórdia divina. É uma expressão que um dia o professor de francês usou e eu achei engraçado. O que é um petit? Um pedaço menorzinho de todos, o menorzinho de todos. É o que a gente vai entender da justiça divina. Da lógica divina, da providência divina. Mas não faz mal. Entendendo um pedaço bem pequenininho, seremos mais felizes já. Se eu entender um pouco da reencarnação, já sou muito mais feliz do que era antes. Vocês não acham isso? É o que eu tinha a dizer para vocês. Se tiverem mais alguma coisa a perguntar. Pelo meu relógio dá tempo, pelo de vocês não sei. A gente ainda tem, na verdade, acho que 2 minutinhos. Sim. Ainda dá tempo para alguma pergunta, sim. Ah! Se alguém ainda tiver algum questionamento para fazer. Uma dúvida? Para tirar, né? Ninguém tem dúvida. Eu acho que acho que todos ficamos muito reflexivos, Sueli, a respeito das colocações que você fez na tarde de hoje. Colocação. Sim. Posso falar? Pode. Deve. Nesse período de pandemia, eu descobri que a verdadeira prece é aquela onde o coração consegue sintonizar, agregar a mente, meu pensamento, o que eu acredito, ele tem que estar em consonância com o coração. Só que eu estou tentando fazer essa ponte. E tenho algumas inspirações para meu coração acompanhar meu pensamento, mas eu ainda estou muito incipiente. Eu entendo. Alguma dica, eu agradeço. Olha, eu cheguei a isso pela lógica. Eu cheguei a essa situação pela lógica. Então, eu parto do princípio. Eu acredito em Deus, porque se você diz que não, então não dá para fazer nada. Primeiro, creio em Deus. A minha resposta, sim, creio em Deus. Creio que Deus é bom. Sim, creio que Deus é bom. Eu creio que Deus é justo. Sim, eu creio que Deus é justo. Eu creio que Deus me ama. Sim, Deus me ama. Não preciso perguntar mais nada, nem pedir prova de coisa alguma. Aí já está feita a minha religação. A ligação, porque é mente. Prece é mente. Tudo é mente. Então, eu estarei ligada com a divindade através dessas respostas.
e estarei satisfeita e feliz, me sentindo nas mãos de Deus, extraordinárias mãos de Deus. Ok, excelente, excelente dica, Sueli. Foi bom, né? Muito bom. Eu acho que nós chegamos no final. Sim. São 18 horas e foi excelente, excelente, Sueli, essa hora que a gente passou com você. Se foi para vocês, imagine para mim. Excelente. As suas colocações sempre muito lógicas, sempre muito bem embasadas. E nos lembrando que somos espíritas, e como espíritas, somos reencarnacionistas. E como reencarnacionistas, sabemos, né, que somos criaturas que já trazemos uma bagagem. E na grande maioria de nós, encarnados, reencarnados no planeta de expiações e provas, a bagagem é pesadinha, né? A bagagem é pesadinha. E a misericórdia do nosso Pai nos permite que a gente vá saldando o débito em suavíssimas prestações, né? E aí a gente vai caminhando. Mas suavíssimas prestações. Nós te agradecemos, amiga querida, essa tarde conosco, este momento de muitas reflexões, de aprendizado, de renovação de conhecimentos. E a gente agora convida a todos para fazermos a nossa prece. E vamos então, novamente, fechar os olhos e com muita gratidão que emana de todos nós, e que esta gratidão chegue fortemente à nossa irmã Sueli, que dedicou esses momentos conosco, esses momentos de aprendizado. Certamente ficamos todos nós muito reflexivos e vamos continuar a busca pelo conhecimento em razão dessas chamadas a reflexões que a Sueli sempre deixa em nós, nas suas palestras, nas suas conversas conosco. Agradecemos ao nosso Criador por todas as bênçãos derramadas em cada um de nós, pelas dificuldades que vivenciamos, já muito conscientes de que estamos em resgate, espíritos em resgate, reencarnados no planeta de expiações e provas, mas acima de tudo muito certos, Senhor, da tua misericórdia, que é infinita. E assim, com a proteção dos amigos espirituais, da Fraternidade Espírita de Aldeia, em nome de Deus, pedimos permissão para encerrarmos a palestra pública desta tarde. Que assim seja. Estamos aqui recebendo abraços, o Miguel mandando um abraço para todos, o Jailson também. E vamos nos despedindo, queridos, até sábado que vem, se Deus quiser. Obrigada, Sueli, mais uma vez. Beijo para você.